Estudo número 2, né, dando continuidade aqui. Deixa eu só deixar tudo aqui ok. Guia de estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, né? Já foi apresentado isso no primeiro vídeo do estudo número 1, que era falando sobre a Bíblia. E o tema de hoje... Não, primeiro vamos relembrar aqui algumas coisas que foram passadas no estudo número 1, né? Eu vou passar aqui rápido, que é uma recapitulação rápida aqui, tá? Para que não venha demorar muito. Estudo número 2, a beleza da criação. Existem teorias, né, muito fortes e muito fortemente difundidas de que o homem veio do macaco ou até mesmo veio de uma grande explosão cósmica. Existe respaldo científico para essa explosão cósmica? Existe, né? São bem plausíveis esses respaldos científicos para essa grande explosão chamada do Big Bang. Porém, não podemos dizer que de fato nós viemos dessa explosão ou que simplesmente somos restos de poeira de estrelas. Tem que ter algo a mais além disso, tem que ter uma mente inteligente por trás disso tudo. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui nessa lição número 2. Aqui fala o seguinte: a beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por meio do mero acaso? O dia a dia da criação. Vamos entender aqui como se deu a criação. E no final de tudo vamos tirar nossas próprias conclusões. De fato, nós viemos de uma simples explosão cósmica chamada Big Bang. E de fato nós somos meras criaturas que viemos de resto de poeira, de estrelas que se explodiram. Ou existe uma mente de fato inteligente por trás disso tudo e que criou tudo isso, inclusive a natureza, nós mesmos e os animais. Vamos entender, à luz da palavra de Deus, o que é que a Bíblia fala a respeito disso tudo. O dia a dia da criação, e aqui fala o primeiro dia, separação entre dia e noite. Então, o primeiro dia, Deus separou o dia da noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento. Separação entre águas nas nuvens e as águas na terra. As águas na terra nós podemos ver hoje os mares, os rios, os lagos e etc. Né? E as águas nas nuvens são as águas condensadas, aquelas águas em forma de gelo, que quando ela cai, ela derrete e vira a chuva que nós conhecemos hoje. O terceiro dia, separação entre terra e mares e criação das plantas. Então, no terceiro dia, Deus fez a separação, né, entre terras e os mares e a criação das plantas. Então, existia água por todo o globo terrestre, porém, não existia ainda a separação entre a terra e as águas. Então, Deus separou essa porção aqui, vai ser a parte terra, onde eu colocarei os animais terrestres para viver e até mesmo o ser humano. E essa porção aqui eu vou separar para que seja as águas, para que vivam então os animais marítimos, os animais fluviais e etc. O quarto dia, surgimento do sol, lua e estrelas. Tá? Então, Deus criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia da criação. No quinto dia, Deus criou os peixes, os animais marinhos e as aves. No sexto, criação dos animais terrestres e de quem? Do ser humano. Então, no sexto dia, Deus criou o ser humano. Eu acho que aqui na face da terra o que existe mais de importante para Deus são os seres humanos. Tanto é o fato esse que Jesus veio morrer por cada um de nós. Jesus não veio morrer pelos animais, pela natureza. Não, Jesus desceu e se transformou homem, né, como falar em João capítulo 1, e tudo isso com o propósito de salvar o ser humano. Então, o Deus que se transformou homem para vir salvar quem? Salvar a mim e a você, salvar o ser humano. Então, nós somos hoje as criaturas mais importantes para Deus que existem em todo o globo terrestre, em todo o universo. Tá ok? E no sétimo dia, e criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher, os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Depois você pode acompanhar todo o percurso da criação, acompanhando Gênesis capítulo 1 todo, e você vai compreender aí o dia a dia da criação que Deus criou nesses 6 dias.
E no sétimo dia, o que foi que Deus fez? Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia, pelo qual o próprio Deus deu o nome de sábado, tá? Então, o único dia da semana que Deus, ele deu um nome, esse dia é o sábado. A segunda significa Saturno, a terça e a quarta. Então, cada dia da semana, até mesmo o domingo, que é o dia do sol, que é uma referência ao Deus do sol, era um Deus romano, adorado pelos pagãos na época do Império Romano. Então, todos os dias da semana, os homens deram nomes para esses dias, como referência a um planeta ou a mesmo alguma deidade da mitologia deles, né? Porém, o único dia que Deus de fato deu o nome foi o sábado. E nesse sábado Deus descansou, abençoou e santificou. Então é o único dia dessa semana que Deus deu de fato o nome, e esse dia é o sábado. E vamos aqui fazer aqui a nossa lição, uma lição bem breve aqui. E aqui pergunta o seguinte: como era a terra antes de ser criada? Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia, né? Ela não tinha nenhuma forma, digamos que não era nem redonda, nem quadrada, era alguma coisa pairando no espaço, era somente isso. E Deus pegou essa alguma coisa, tá? Essa bagunça toda, e Deus começou a organizar e criar o planeta Terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Como a terra era antes de ser criada? Sem forma e vazia. Como foi formado o universo? Hebreus capítulo 11, versículo 3 e Salmo capítulo 33, versículos 6 e 9 fala o seguinte: mediante a palavra de quem? Ele falou e tudo se, e ordenou e tudo passou o quê? Vamos ver a resposta aqui. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram, ou seja, algo que não existia, Deus fez com que passasse a ter a sua própria existência. Então Deus fez, onde não existia luz, Deus fez aparecer luz, onde não existia água, Deus fez com que aparecesse água. Coisas que não existiam em todo o universo, Deus fez com que passasse a existência, tá? Simplesmente com o poder da sua palavra. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então a pergunta é: como foi formado o universo, né? Pela palavra de Deus. Lá em João capítulo 1, fala exatamente isso, né? Que o verbo se fez carne e tudo que veio a existir pela palavra de Deus. Então aqui você pode acompanhar também Salmos, capítulo 33, versículo 6. E como foi formado o universo? Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir unicamente pela palavra de Deus. Deus falou, haja luz, e a luz passou a existir, haja água, haja animais, e tudo passou a obedecer às ordens que Deus dava. Como foi formado o universo? Mediante a palavra de quem? De Deus. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Tá ok? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo capítulo 20, versículo 11. A beleza da criação divina. E aqui fala o seguinte: quem participou do ato da criação? Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2 e João 1 ao 3. No princípio, vamos pular aqui para a resposta. Aqui fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2. No princípio era o verbo, aqui já estamos em João, tá? João capítulo 1, versículo 1 até o 3, fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui, completando aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Recapitulando aqui, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, 2 Coríntios 13, 13. Se há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Ou seja, você vai em Gênesis e você vai ver lá falando sobre o Espírito de Deus e vai falando sobre o próprio Deus criando. Tá? Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E fala que Deus falou, haja luz, e a luz passou a existir, haja águas, haja animais e etc. Quando você vai em João, capítulo 1, você vê lá João falando sobre Jesus, que se tornou carne, passou a habitar entre nós. E fala que tudo o que foi feito se fez por intermédio dele, porque Jesus era o verbo. Ou seja, então você vai ver aí João falando sobre a criação, e fala que Jesus estava na criação, criando também. E Gênesis capítulo 1, você vai ver o próprio Deus fazendo a criação, juntamente com quem? Com o Espírito Santo. Então você vai ver as três poderes, as três divindades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai compreender que os três estavam criando o mundo de forma unânime. Os três com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, criar o mundo e criar o ser humano, os animais, etc. Então você pode compreender que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam ali atuando, trabalhando na criação do planeta hoje, que nós chamamos de nossa casa, né? Planeta Terra. Como foi o processo diário da criação? Primeiro dia, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao 5. Separação entre dia e noite, e isso se deu no primeiro dia da criação. No segundo dia da criação, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 6 ao 7. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde de manhã, o quê? O segundo dia. Tá? Então Deus fez separação entre águas e águas, as águas que existem no céu e as águas que existem na terra. O segundo dia, criação do firmamento, separação entre as águas das nuvens e na terra. Esse é o segundo dia. Terceiro dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 9 ao 10. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente seja nele, sobre a terra, e assim se fez. Gênesis 1 ao 11. A terra, porém, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 12. No terceiro dia, Deus criou, então, separação entre terras e mares, criação das plantas. Tá? Então era tudo só água. Deus falou, não, vou deixar essa parte aqui a água, e essa parte aqui vou deixar que seja a terra, para que eu possa então criar a vegetação, a natureza em si, né? Incluir os animais, e criar também o ser humano. Que essas espécies que eu irei criar, elas possam viver aqui no seu habitat natural, que é a parte seca, a parte da terra. Já a parte da água, Deus criou os outros animais. O quarto dia, houve tarde e manhã, o terceiro dia, disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação
entre o dia e a noite sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Gênesis capítulo 1, versículo 13 ao 14. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 15 ao 16. E colocou ao firmamento, no firmamento dos céus, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazendo separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Então aqui no 4º dia, Gênesis capítulo 1, versículo 17 ao 19. E o que Deus então fez no 4º dia aqui? Surgimento do sol, lua e estrelas. Então tem algumas pessoas que confundem Gênesis 1, quando Deus fala assim, ó, haja luz, então algumas pessoas acham que foi no primeiro dia que Deus fez o sol. Não, Deus fez o sol, lua e estrelas, e isso se deu no 4º dia. Tá? Haja luz, Deus estava falando simplesmente da luz dele mesmo. Ele fez com que a luz da glória dele, da majestade dele, iluminasse todas as trevas. Então, para que ele pudesse então iniciar a criação. O 5º dia, versos 20 ao 23. Disse também Deus, povoem as águas de enxame de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Gênesis capítulo 1, 20. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. No 5º dia, Deus criou os animais marinhos, aves e peixes. Isso foi no 5º dia, tá? 6º dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então, no 6º dia, Deus criou os animais terrestres e o ser humano. Tá? Deus criou os animais terrestres e o ser humano. Isto foi no 6º dia da criação. E no 7º dia, o que foi que Deus criou? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 2. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. 6º dia, Deus acabou tudo, né? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, havendo Deus terminado toda a obra que ele tinha feito, que ele tinha feito até o 6º dia, descansou nesse dia de toda a sua obra que ele tinha feito. Algumas pessoas, elas confundem isso aqui, e aqui fala o seguinte, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que ele tinha feito. Algumas pessoas falam, mas Deus criou aqui no 7º dia alguma coisa, porque aqui fala o seguinte, ó, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Aqui fala que Deus terminou no dia 7º. Aí eu pergunto, mas se Deus fez alguma coisa no dia 7º, porque no dia 6º da criação, vamos voltar aqui para o dia 6º. Aqui no 6º dia fala que Deus criou os animais terrestres e o ser humano, tá? Se você voltar um pouquinho mais o texto, fala o seguinte, viu Deus tudo quanto tinha feito, né? Viu Deus tudo que tinha feito. E eis que era muito bom, houve tarde e manhã,
o sexto dia, ou seja, o sexto dia acabou. Tá? Houve tarde de manhã, quer dizer que já passou um dia. Passou mais um dia. Então o sexto dia acabou. Ok? No sexto dia, então, Deus criou o quê? Os animais terrestres e o ser humano. Acabou o sexto dia. Houve tarde de manhã, o sexto dia, viu Deus que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. E no sétimo dia, Deus criou o quê? Nada. Aqui não fala que Deus criou nada no sétimo dia. Aqui simplesmente fala que Deus no sétimo dia ele descansou de toda a obra que tinha feito. Tá? Se Deus tivesse criado algo de fato, né, de grande relevância, como criou do primeiro ao sexto dia, se Deus tivesse criado algo de fato no sétimo dia, aqui tinha feito, e havendo Deus criado as plantas daninhas, né, ou então as árvores frondosas no sétimo dia, e havendo Deus que tudo que tinha criado viu que era bom, e houve tarde de manhã o sétimo dia. Mas não, aqui não fala isso. Aqui fala que Deus simplesmente criou o sábado e descansou nesse dia. Tá? Aqui, ó. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Descanso, sábado significa descanso. Tá? Então, sábado e descanso é a mesma coisa. Só que descanso é um nome que a gente traz para o nosso português. Mas o sábado é um nome que foi usado as linguagens antigas, né, que a gente chama de línguas mortas. Então, assim, sábado e descanso, traduzindo para a nossa língua hoje, significa descanso. Sábado e descanso é a mesma coisa. Então, assim, ó, e descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Se Deus criou algo no sétimo dia, por que aqui não fala o que foi que ele criou? Aqui só fala que ele descansou. Então, a única coisa que Deus, de fato, fez no sétimo dia foi descansar. Mas Deus, ele se cansa? Né? Vamos entender um pouquinho mais aqui. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então você pode perceber que até o sexto dia, Deus de fato tinha criado alguma coisa. O ser humano é o principal de todos, né? Está lá o ser humano. E aí diz que houve tarde de manhã o sexto dia, então já vamos entrar agora no sétimo dia. Mas no sétimo dia não fala, e Deus criou isso no sétimo dia. Não, só fala que Deus criou, que Deus descansou nesse dia. E a única coisa que Deus fez além de descansar nesse dia foi o quê? Santificar, tá? Abençoar. Então assim, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Então a única coisa que Deus de fato fez no sétimo dia foi descansar, santificar e abençoar. Além disso, a Bíblia não fala que Deus fez nada no sétimo dia, além disso aqui. Nenhum tipo de trabalho. Deus descansou neste dia, tá? Aqui tem a recapitulação, né, do texto. Depois pode acompanhar em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Gênesis capítulo 2, versículo 7, 18 até o 25, tá? E aqui fala o seguinte, ó, sobre a criação do homem e da mulher. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, 26. E criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá ok? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente, né? Deus não chamava de ser humano. Ser humano é um termo científico, tá? Então a ciência hoje denominou a nossa espécie, né, como seres, uma raça inteligente, seres humanos. Mas a Bíblia classifica o ser humano como alma vivente, uma pessoa que tem vida, um ser com vida, alma vivente. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea, ou seja, seja uma companheira, uma ajudante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome
deles. Então, o trabalho que Adão teve nesse momento foi que dar nome a todos os animais, a todas as espécies de plantas, etc. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador a que ele fosse idônea. Então, Adão começou a sentir essa falta de uma companhia. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a em uma mulher e trouxe a ele, né? E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 25. E aqui está a recapitulação. O homem foi criado do pó da terra. Mulher foi criada da costela de Adão. Até então era o nome que Deus tinha dado ao homem. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida. Enquanto Deus criou todos os animais, a natureza em si, simplesmente falando, e tudo veio a existir, Deus então cria o homem das suas próprias mãos, de uma forma mais especial. Você é muito especial para Deus. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Vamos lá. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então receberam de Deus o lindo e maravilhoso jardim. Com qual propósito? Vamos entender. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do... Vamos entender aqui. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden. Então assim, Deus criou aquele jardim, colocou o casal para viver nesse jardim, só que eles teriam uma condição, vocês vão viver aqui, mas vocês precisam obedecer a certas regras. Então, digamos que regras de convivência, né? Regras para você ter que cumprir essas regras para que possa viver harmoniosamente neste local. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Então essa era a regra de convivência, né? Você pode comer todas as árvores, mas da árvore, daquela dali, aquela árvore especial ali, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela vocês não comerás o fruto dessa árvore. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Primeira, deixar o jardim, e segunda, ficar sujeito à morte. Recapitulação. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou, tudo se fez. Os céus e a terra foram criadas por Deus em 6 dias. Lembra lá do sétimo, tá? O que foi que Deus fez no sétimo? Estavam presentes na criação de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus, o Filho. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes na criação. Você vai ler João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1. Você vai comparar esses textos e você vai ver que todos os três estavam presentes na criação, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de quem? De Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus.
Obediência a Deus é tudo hoje para o ser humano. Tá? Obedecer a Deus hoje é a regra de sucesso do ser humano. A regra de segurança para qualquer ser humano. Compromisso de fé, e aqui está o seu compromisso de fé. Tá? Aceito que o universo foi criado com participação de 3 pessoas da divindade. Creio. Cadê? Creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias, literais, e quero conhecer mais sobre a respeito do Deus Criador. Então aqui está o seu compromisso, não é comigo, não é com a igreja, não é com nenhum tipo de instituição, seja religiosa ou não. O seu compromisso é com Deus. E o próximo estudo vem falando sobre quem? Quer dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios que acontecem todos os dias. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Se não é Deus que é o responsável por toda essa calamidade que o ser humano vive hoje, então quem é o responsável por isso tudo? E quais são as consequências que irá sofrer esse responsável? Tá? O responsável por tudo isso. Então esse é o tema do nosso próximo estudo, que será lançado no YouTube. Tá ok? Vou colocar a pausa aqui.